Bom dia, meus irmãos amados do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Estamos aqui fazendo esse café maravilhoso nessa segunda-feira, segundo dia da semana, maravilhoso, ainda falando sobre soluções bíblicas para ser bem-sucedido, sucesso, uma motivação para a vida em Deus. Aleluia! Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre palavras frívolas. É bem complicado. Mateus 12, 33 ao 34 diz: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Jesus estava se dirigindo a pessoas que falavam contra ele. Aleluia! Quando você estudar esse versículo no contexto, descobrirá que ele está dizendo que elas não ficariam impunes na terra ou no mundo vindouro. Alguns tiraram essa passagem do contexto e interpretaram incorretamente, pensando que Jesus disse que aqueles homens estavam eternamente condenados ao inferno. Ele não estava dizendo isso. Aleluia! Jesus havia acabado de dizer ao povo que ele perdoaria tudo. Aleluia! Ou todo o povo. Tipo de blasfêmia, exceto a que fosse contra o Espírito Santo. Quem fala contra o Espírito Santo, Mateus 12, 32, está blasfemando contra o Espírito Santo. Nessa passagem, Jesus está dizendo: se vocês falam contra a palavra de Deus, que é da autoria do Espírito Santo, estão blasfemando, falando contra o Espírito Santo, e não ficarão impunes, por isso vocês terão o resultado daquilo que disseram. Este é um texto que tem que ser lido no contexto, né? Aliás, eu te aconselho, meu irmão, né, seguidor do Café com Fé, né, seja você da onde for que ouve esse café, sempre leia os versículos acima e os versículos abaixo que estão no versículo, para ter o contexto. Existe pecado para a morte. Veja em 1 João 5,16, Hebreus 6, 4 e 6. E também 10, o verso 26 e 29. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo, mencionada em Mateus 12, 32, não enviará você necessariamente para o inferno. Todo cristão já fez isso em algum momento. Porém, se você contradiz a palavra de Deus continuamente, está andando em território perigoso. Em Mateus 5, 22, Jesus disse: quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. De fogo. Tradicionalmente, pensamos que esse versículo se referisse a um pecado imperdoável, no qual a sua alma é condenada ao inferno. Porém, depois o próprio Jesus disse: honestos e tardios de coração. Lucas 24, 25. Está destinado, aleluia, aleluia. Então, ele está destinando aquilo que ele vai estar dando um destino àquilo que ele vai dizer. Então, pela maioria das interpretações dessas passagens, Jesus estava destinado ao inferno. Lógico que não. Jesus não estava destinando ninguém ao inferno, nem Jesus estava destinado ao inferno. Jesus estava alertando o povo que era nécio, que tinha uma língua com palavras torpes. Aleluia, amém? Mas o que Jesus estava dizendo em Mateus 5, 22 é que você não ficará impune por falar contra o que o Espírito Santo criou. O sangue de Jesus foi derramado para o nosso pecado, para o nosso perdão. O sangue de Jesus vai para cobrir o nosso pecado e para nos dar perdão. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mateus 12, 31, incluindo a blasfêmia contra Jesus. Segundo o que Jesus disse em Mateus 12, 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. No versículo 31, ele afirma: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não será perdoada. Aleluia. Os fariseus estavam falando contra Jesus. Eles disseram que Jesus tinha demônio, expulsava demônio pelo príncipe de demônios, conforme Mateus 9, 34. Os fariseus não poderiam ser culpados de pecar contra o Espírito Santo. Eles nem sabiam que o Espírito Santo existia naquela época. Para serem culpados disso, primeiramente teriam de ter conhecimento sobre acerca do Espírito Santo. Bem claro está ficando, não é verdade, meu irmão? Aleluia. Porém,
ele estava falando contrariamente, porém eles estavam falando contrariamente à palavra de Deus. Jesus disse, vocês não ficarão impunes por isso. Os fariseus não receberam nenhum milagre dos outros que receberam, porque não creram neles, devido ao que eles disseram, não receberam cura ou libertação. Jesus estava simplesmente dizendo que falar contrariamente ao que o Espírito Santo criou não será perdoado nesta terra. E ele confirma isso em Marcos 11, 23. Se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que se diz, assim será com ele. Em outras palavras, você colherá o resultado do que você disser. Satanás cegou a mente das pessoas quanto à operação do reino, mas a ignorância não será desculpa quanto à operação do reino, e ela não será desculpa na terra ou nos céus. Não há desculpa. Amém? Você sofrerá as consequências do que disser, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, você sofrerá as consequências. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com língua. Aquilo que você fala, as palavras torpes, as blasfêmias, palavrões, ofensas. Cuidado, muito cuidado. Você sofrerá as consequências do que disse, perdendo coisas que poderia ter tido na terra. E como resultado, perderá as recompensas no céu. No fim, você terá o que você disse, quer seja certo ou quer seja errado. Aleluia, graças a Deus, não é verdade? Por favor, meu irmão, modere a língua, ore em línguas, medite na palavra, sabe? Se encha da palavra, porque a boca fala o que o coração tem. Encha seu coração da palavra de Deus e do reino de Deus. Quer você perceba ou não, está operando um princípio divino no reino. Palavras são sementes no mundo espiritual e farão cumprir o que você e eu dissemos. O homem bom tira do seu tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, 35. Quando Jesus usou o termo homem mau, não estava necessariamente falando de um homem perverso. Estava se referindo a um homem que permite que todo o seu corpo fique cheio de trevas, por ter um olho mau. Aquela pessoa que enxerga só maldade na pessoa, tudo na pessoa é erro, tudo na pessoa é mal. Essas pessoas que têm olho mau, amém, queridos? Você faz isso ao falar coisas negativas. 6:23. Tudo aquilo que você vê, você expressa através da sua boca. Aleluia. No livro de Números encontramos um exemplo de que Deus chamou de relato mau. Os 10 espias que foram enviados a Canaã para espionar a terra voltaram com o seguinte relatório: não podemos tomar a terra, há gigantes lá. Números 13, o verso 27 e 33. Deus chamou de relato mau o que eles disseram. Aos olhos de Deus, qualquer coisa dita em contrário à palavra dele ou aliança é um relato mau. Os 10 espias descreveram o que viram, sentiram, ouviram e perceberam, não é verdade? O relato deles era mau porque se baseava no reino do sentido, no reino humano. Muitos membros hoje das igrejas não entendem o princípio da confissão da fé, ou confissão de fé. Eles dizem, estou sendo sincero quando digo o que aconteceu. Né? Estou pegando uma gripe, não consigo pagar minhas contas, não consigo entender a Bíblia, nunca terei coisa alguma, né? Não vou para frente, meu casamento está ruim, aleluia, não perdoo. Porém, qualquer declaração como essa é um relato mau, porque é contrário ao que Deus disse. E ele disse que você está redimido da maldição da lei e as bênçãos de Abraão são suas. Deus já te libertou, Deus já proveu para você e agora você é um homem reto, de coração bom, de tesouro cheio das coisas boas. Você dá um bom relato. Os sentimentos, as circunstâncias não podem te afetar mais, porque agora você é novo por dentro, você é uma nova criatura. Você vive agora pelo aquilo que você crê, e aquilo que você crê você expressa em fé falando. Você crê na palavra de Deus, que você é sarado, que você é curado, que você é abençoado, que você é próspero, que você é filho de Deus, que você é mais que vencedor e que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, e que o Deus seu, segundo as riquezas dele, o Deus meu, segundo a riqueza dele, suprirá todas as nossas necessidades. Cuidado com as palavras torpes. Fale a favor da Bíblia, fale em linha com a Bíblia. Nunca contrarie aquilo que Deus falou para não ter um mau testemunho.
Em nome de Jesus, você é uma bênção, você corrige a tua língua como um navio corrige com o leme o curso e chega no destino certo. Bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama. O culto de ontem foi maravilhoso. Dá uma olhada lá, em nome de Jesus. Amém.